E aí, pessoal, beleza? Fazendo aquele vídeo, né, que eu mencionei para vocês em aulas anteriores aí, falando sobre o software KiCad, né? Dar uma visão geral para vocês aí do software, como são utilizados aí os principais recursos do mesmo, para que vocês já possam começar a trabalhar aí com o projeto de vocês, né? Bom, aqui eu tô no site do KiCad, né? O KiCad, por definição, ele é um software de código aberto, né? Existem versões para os mais variados sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS. É um software definido como EDA, que é um software Electronic Design Automation, um software para auxiliar aí no desenvolvimento de placas de circuito impresso, né? As placas que geralmente a gente vê montados, né, com vários componentes, como por exemplo aqui do próprio site, né? Nós temos aqui algumas visualizações, aqui um 3D Viewer, né, que é o software para visualizar a placa em 3D, né? Aqui o PCB Layout, que é o software para fazer os desenhos da placa, e o Schematic Capture, que é o outro software que é utilizado para fazer o desenho do esquemático, né? Então, o que acontece, né? Aqui a gente basicamente no site para fazer o download. Então, no nosso caso aí o Windows, né? Vai fazer a instalação do Windows aí, ok? No caso de vocês, né? No meu caso aqui eu estou até usando o Linux Mint, né? Para fazer essa gravação aqui, tá joia? Feita a instalação, tá? O software KiCad, quando a gente roda ele na versão 7, ou até as outras versões anteriores também ainda tem esse aspecto aqui. Porém, a versão 7, né, nós vamos ter esse padrão. No caso de vocês que acabou de fazer a instalação, vocês não vão ter o software, né, os projetos que vocês já tenham feito. Tá? Então, no meu caso, que eu fiz já tinha feito algumas placas aqui, então vai aparecer alguns projetos aqui, ok? Do lado direito nós vamos ter alguns softwares que são auxiliares aí ao KiCad. O primeiro, como mencionado, é o esquemático, nós vamos estar utilizando bastante esse aqui, e logicamente o editor de PCI. São os dois que vão utilizar bastante, né? Logicamente, o editor de símbolos, né? Então aquele componente que você está utilizando, que às vezes você não encontrou um símbolo para ele, é um componente específico, você pode usar o editor de símbolos para editar um símbolo para ele. Da mesma forma que pode-se utilizar o editor de footprint para criar um novo footprint para esse componente não existente. Tá? Temos ainda o visualizador de Gerber, né, que é o software aqui que permite a gente visualizar arquivos Gerber, que são aqueles arquivos de fabricação. Depois da placa pronta, a gente gera esses arquivos Gerber e nós enviamos esses arquivos Gerber para uma empresa que vai fazer a placa de forma automática. Software de conversor de imagem, né? Então, às vezes você quer colocar uma imagem na tua PCB, né? Então você pode utilizar o conversor de imagem para poder fazer a conversão de imagem para símbolos, símbolo e footprints, né? Então os símbolos vão ali para o esquemático e o footprint, né, vai lá para a placa em si, né? Você quer colocar, por exemplo, uma logomarca na placa, você pode colocar uma logomarca lá. A ferramenta de cálculo, certo? Que é interessante essa ferramenta de cálculo aqui, que ela tem vários recursos, né, para a gente calcular alguns parâmetros, né, que são utilizados aí no dia a dia da confecção das placas, né? Então a gente pode vir aqui, inclusive a gente já vai até utilizar o largura de pista mais à frente para me explicar algumas coisas para vocês, fazer alguns comparativos. A gente vem aqui e utiliza esse software. O editor de esquema, né, que é para mais à frente ali também eu vou mostrar no esquemático, que todo esquemático ele tem uma folha, né, no qual a gente coloca algumas informações de quem fez, o nome do esquemático, a data, dentre essas informações. Você pode editar esse esquema e fazer um específico para os teus projetos. Não é necessário, obrigatório, né? Melhor dizendo, não é obrigatório, você pode utilizar o padrão lá que atende de forma
satisfatoriamente muito bem. Esse aqui é o gestor de conteúdo, né? O gestor de conteúdo, ele traz, digamos assim, alguns recursos a mais que não vem na versão original do software. Então a gente consegue instalar alguns plugins, tá? No meu caso específico aqui, esses plugins eu ainda não instalei nenhum, tá? Mas tem plugins aqui muito interessantes, tá? A gente pode instalar os mesmos aqui, tem algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, eu quero fazer uma placa lá na PCBWay, né? Como tem aqui um plugin, a gente consegue trazer informações, né, do fabricante aqui para dentro, né, do KiCad. Então isso facilita na hora de estar exportando para fabricação. Temos também a JLC, que também é outro fabricante, né, o Next PCB, tá, que é o outro fabricante. Então os fabricantes vão disponibilizando esses plugins para que facilite a vida do projetista. Bom, em relação à biblioteca, aqui, né, eu instalei todos e vocês vão fazer a mesma coisa, principalmente nos que tiver escrito assim, ó, Footprint Library, né, Footprint Library, ou KiCad, né, KiCad Symbol e Footprint Library, todos vão instalar todos. Aqui praticamente eu instalei todos, tá? Então no caso de vocês, aí vocês vão fazer o mesmo. Tema de cores, né, dá para dar uma, digamos, colorir mais ali o KiCad com alguns padrões, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta do tema black white, né? Ou, não, eu gosto de um tema mais colorido para identificar as pinagens. Então dá para fazer isso aqui, tá? Então cada um aqui vai ter uma opção. Eu particularmente não me preocupo muito com essas coisas, então meu que não tem nenhum instalado, certo? Vem na biblioteca, mandou instalar, vem aqui embaixo, aplicar as alterações pendentes. Tem que clicar, tá? Se não clicar, ele não vai instalar. Fechou? Agora é a hora de criar um esquemático. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em ficheiro, novo projeto. Tá? Então clicou em novo projeto, ele vai chegar aqui nessa tela. Deixa eu só fechar esse projeto aqui e criar um projeto teste. Novo projeto, que ele vai pedir para mim informar onde eu quero criar. Deixa eu colocar aqui, criar uma pasta teste aqui também. Teste. Então, dentro de teste, nós vamos criar o nosso ficheiro, tá? O nome dele, vou chamar de teste mesmo, e dar um salvar. Então ele criou dois arquivinhos básicos, o esquemático e o PCB, né? 2 cliques no esquemático, que é onde nós começamos a desenhar um circuito. Ele apresenta então para nós a interface do KiCad aqui, tá? Então essa é a interface do KiCad, não, desculpa, a interface do esquemático, do editor de esquemático do KiCad. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir aqui nessa tela, ó, nesse ícone. Tem algumas informações básicas, né? Como por exemplo, tamanho do papel. Tá? Então, por padrão, ele é um tamanho A4. Tá? Então, às vezes, dependendo do projeto, pode ser que fique um projeto grande, você pode trabalhar com tamanhos menores aqui, A0, A1, A2 e tal, né? Porém, esse software, ele permite a criação de várias folhas, né? Então, essa questão de tamanho aqui, às vezes você pode minimizar utilizando mais folhas, né? Por desenho, ao invés de usar uma folha enorme, né? Vou deixar o padrão A4, a orientação, sempre, normalmente, quando se faz, que se utiliza paisagem, né? Data de emissão, se eu clicar aqui, ele traz a data para a gente, a revisão, vou chamar aqui uma revisão 1.0, o título, teste do KiCad versão 7, a empresa, vou colocar estudo do KiCad, ok? Aí tem os comentários, se quiser colocar outros comentários, as folhas, né, que conforme eu mencionei eu posso ter mais de uma folha, então se eu quiser copiar para as outras folhas demais é só selecionar aqui, ok? Como eu vou trabalhar aqui com uma folha, eu só vou dar um ok. Para onde vai isso? Essa informação vem para cá, ó. A rodinha do mouse dá o zoom, né, como qualquer padrão de CAD aí, né? Então nós temos lá o nome do arquivo, que é o teste KiCad, o nome do projeto, que é o estudo do KiCad, e o título, teste do KiCad 7. A revisão é 1.0, ok? E a versão do KiCad que está sendo usada é a versão 7.0.1.
Ok? Outra configuração que é feita, mas aqui eu também não mexo muito, é a configuração do esquema. Tá? O que mais eu vou trabalhar aqui no esquema? Formatação eu não mexo, modelo e nome de campo também não. Tá? Então isso aqui é coisas mais específicas aí, né? Então tem muita coisa aqui que eu não acabo trabalhando. A gravidade de violação é os erros, né? Aqueles erros mais gritantes, né? Que o software consegue te auxiliar. Fala, ó, você esqueceu de ligar um componente, uma entrada de um componente tal na entrada de um conector tal. Ele pode te dar essas mensagens. Ou você ligar errado mesmo, né? Foi ligado duas saídas de dois componentes. Ó, você ligou errado. Então, esses erros gritantes ele vai tentar auxiliar, tá? Não quer dizer que ele vai te... Todos os problemas, né, que pode aparecer numa placa que ele vai te dar a dica, mas os mais gritantes certamente você pode ter certeza que vai falar. Mapa dos conflitos dos pinos, né? Então, igual eu mencionei, liguei saída com saída, ó, ele vai jogar uma mensagem de erro. Eu liguei um tri-state numa saída, ele vai gerar um aviso, ó, é isso mesmo, você tem certeza? E os outros não especificados, né? Que se não especificado com não especificado, tudo interrogação. Ele vai só te dar um aviso, tá ok? E desconectado com qualquer situação, ele vai gerar um erro. Então, são essas mensagens que ele gera. Classes de rede, aqui eu geralmente trabalho com o padrão, default, não mexo muito, não sou muito de mexer nisso aqui. Mas para quem gosta, por exemplo, eu quero trocar, né, cliquei aqui para adicionar, quero chamar aqui as trilhas de potência, eu quero que elas tenham uma cor vermelha, certo? Um sólido vermelho. Então eu posso vir aqui e chamar. Eu vou deixar aqui só para depois exemplificar o que eu quero dizer. Depois eu tiro porque eu também não gosto muito de usar isso aqui não. Eu não sei, parece que... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Parece que... Assim, eu não curto muito trabalhar dessa forma. Agora, para visualização, por exemplo, você bate o olho num esquemático grande, você já bate o olho, você sabe o que são as linhas de potência, né? Então você consegue ir separando, você pode criar vários, né? Então, por exemplo, sinais do microcontrolador, né? Sinais do microcontrolador eu quero amarelo, então ele vai estar amarelo. Então você bate o olho e fala, isso aqui é sinal do microcontrolador, aquilo ali é um sinal de alimentação, né? Beleza? Definições de apelo de barramento. Isso aqui é utilizado muito, por exemplo, quando você está trabalhando com várias saídas do microcontrolador, acionando um registrador ou mandando informação para um barramento de memória. Então o que é feito aqui? Ó? A gente dá um nome para o barramento, bus, certo? E do lado de cá nós vamos chamar o nome do barramento, né? Então, ó, D0, aí eu dou Enter e vai para a linha de baixo. D1, Enter, linha de baixo. D2, Enter e assim por diante. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. Se for um barramento de 8 bits, nós temos 8 bits aqui. Então esse barramento já está criado. Para utilizar ele, depois nós utilizamos as ferramentas de barramento, né? Variáveis de texto, também não utilizo. Tá? Então eu dou OK. Então basicamente aqui nós estamos com a principal configuração, a configuração mais básica já realizada. E aí, como falei para vocês, isso aqui é um barramento, ó. Certo? Seleciona a ferramenta lá, né? Um clique para começar, outro clique para ele colocar o ponto, né? Onde você quer virar, por exemplo. Ó. Virei aqui. Aí, botão direito, finalizar o barramento. Ó. Finalizou o barramento. Só que isso aqui, a princípio, o que é? É simplesmente um elemento gráfico. Tá? Aí eu venho aqui, ó, nesse A, eu vou dar um rótulo para esse cara. Ele abre essa tela, aí é um barramento? Eu já tenho um barramento aqui, ó. Então eu clico nele, vou dar um OK, que é aquele barramento que eu criei antes. Lá, pronto. Agora isso aqui não é... Clico com o botão direito para finalizar a ferramenta. Agora isso aqui não é só um elemento gráfico, né? Agora ele tem um nome. Ele chama de bus, porque eu criei o nome bus, né? Se eu clico com o botão direito aqui em cima dele, ele tem um negócio de desdobrar. Desdobrar barramento. Eu não salvei. Espera aí. Configuração do esquema.
Ah, eu não salvei, pessoal. Não salvei? Ué, vamos de novo, né? D0, D1, D2, D3, D4, D5 e D6 e D7. Certo? Esse tem uma linha aqui, ó. Eu vou apagar ela para não ficar aparecendo o barramento sem estar lá. Vou dar um OK. Vamos checar aqui, pessoal. Ué. Não está salvando. Por quê? Não, salvou. Está salvo. Então vamos de novo. Apagar aqui. Elemento barramento. Rótulo. Bus. Vou dar OK. OK. Tá. OK. Botão direito. Não sei explicar. Pode ser porque, como ele não tinha salvo, ele criou ele vazio, né? Aí eu vou clicar em D0, ó. E aí eu tenho a linha D0 desse barramento. Clico com direito. Opa. Clico aqui com direito. Aliás, clica com direito. Para sair da ferramenta, clica com o ESC, né? Botão do ESC. E aí ele sai da ferramenta para a gente clicar de novo com o botão direito, tá? Porque ele criou ele estava na ferramenta de wire, tá vendo? Então, ó, D0, D1, e aí eu, no outro lado, né? O que é isso aqui? Porque do outro lado eu posso vir criar o mesmo barramento. Finalizar o barramento, dou o nome para ele aqui usando a propriedade de rótulo. Ele permite agora também já selecionar as trilhas, ó, de forma individual. Não é o nosso caso, que eu quero o barramento ali só para exemplificar, certo? E aí agora eu tenho de novo, clico com o botão direito, cancelo essa ferramenta anterior, clico com o botão direito e vou no desenvolvimento. Então eu venho aqui, ó, ele sai lá do outro lado, certo? Por que que eu faço isso usando barramento? Porque é o seguinte, em sistemas que tem muitos circuitos integrados, pode ficar muito denso a quantidade de trilhas, né, no esquemático. Isso fica muito pesado, fica muito feio, fica até difícil da pessoa entender o esquemático. E quando você coloca um barramento, ela já sabe, esse barramento aqui está saindo aqui do microcontrolador e está indo lá para as memórias, né? Então você simplesmente cria esse barramento e ele sabe que está linkado esse D0 aqui com esse D0 do lado de cá. Pronto, tá? Isso é uma questão de organização. A ferramenta Wire, né, que a gente está criando aqui, é basicamente a ferramenta para criar o fio, né? Então, por exemplo, opa, deixa eu ver se ele vai trazer aqui, se ele aceita fazer isso, do jeito que eu fiz aqui, ó, power, não, ele não vai aceitar, tem que ser, tem que criar a primeira uma ligação, então deixa eu fazer diferente, deixa eu só, bom, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não vai, a gente não vai usar isso aqui não. Bom, para a gente poder ligar componente, a gente precisa ter componente. Então nós viemos aqui, ó, certo? Esse aqui é onde nós vamos buscar os nossos componentes, tá? Demora um pouquinho, tá? Dependendo aí da velocidade, da condição do equipamento e também da quantidade de bibliotecas que está instalado, tá ok? Ou seja, aqui, pessoal, cada ícone, cada título desse aqui, por exemplo, amplificador de áudio, ele vai ter um componente. Quando a gente clica nele, aparece o esquemático e aparece o footprint. O footprint eu posso dar um zoom aqui, ó, tá? Isso aqui é o que nós vamos usar no esquemático e esse aqui é o que vai ser utilizado lá no layout. Nesse caso, ele já trouxe para nós aqui o padrão do footprint, tá? Deixa eu só verificar. Se ele tiver outros padrões, você pode selecionar aqui, ó, tá? De pacote, tá ok? Bom, no nosso caso, vamos começar fazendo aqui um reguladorzinho de tensão, ó, LM7805. Ah, eu digitei LM e não encontrou. Você tira o LM, deixa só 7805. Aí ele vai trazendo mais componentes, tá bom?
No nosso caso aqui, eu vou utilizar o LM7805 com TO 220, que é esse footprint aqui, ó. Tá? Vou dar OK. Ele traz pra gente o desenho. Ok? Para dar zoom, né? Bolinha esquerda do mouse. Toda vez que adiciona, né? Você adiciona um componente e clica de novo, ele volta para a tela do edição de componente. Ctrl Home, ele dá um zoom no desenho, ele foca no desenho. Se eu der um Home, ele dá um zoom para mostrar o esquemático, ok? Bom, nesse caso aqui, o que eu preciso? Eu preciso adicionar, por exemplo, um conector, né? Então vamos adicionar um conector para esse cara. Aí eu apago, né, aqui o 7805, e nós vamos em conector genérico, tá? Então tem conector de áudio, tem conector... Aqui tem vários componentes, tá? Os circuitos integrados é mais fácil porque você digita o nome e tenta encontrar o footprint e o esquemático. Se não encontrar, você pode fazer uma edição do footprint. A partir de um footprint existente, você nomeia o componente. Dá para fazer isso sem nenhum problema. Então, conector genérico aqui, como é alimentação, nós vamos utilizar dois terminais, tá? Ele permite também selecionar aqui um footprint padrão, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, tem. O pin read, né? O pin reader de 1,27 milímetro, 2 e 2,54. Eu vou usar 2,54 milímetros. Existe ele na horizontal. Deixa eu clicar na horizontal para mostrar. Na horizontal, ele fica deitado na placa, certo? O que eu acho? Eu prefiro usar os verticais, mas em algumas situações você pode ter que utilizar ele assim, né? Principalmente quando ele está saindo da placa, de modo a você fazer uma conexão com a placa em 180 graus. Quando for 90 graus, eu utilizo o vertical, né? O vertical, ó, o desenho é pequeno, né? Porque o componente ele vai ficar nessa vertical aqui, ó. Na hora que eu mostrar para vocês o 3D, vocês vão entender qual que é a diferença. E nós temos também os SMD, ó. Os SMD tem esse comportamento, né? Ó. Ele não perfura a placa, né? Os terminais, né? Terminal 1 e 2 aqui, ó. Ele basicamente é um retângulo de cobre, que é onde vai soldar o componente. Beleza? Bom, eu vou pegar o vertical. Cadê? Vertical 2,54. O que é esse 2,54 aqui? Lembra que eu falei para vocês que os protoboards eles têm as distâncias de pinagem? É isso aqui. Tá? Então, na hora de estar fazendo as plaquinhas, tem que chegar a esse tipo de informação. Tá? Nesse caso aqui, ele chama de pitch, que é a distância de pino a pino. Okay? Como ali é uma entrada, só duas entradas, eu vou selecionar isso e dar um OK. Estou com o componente na mão, beleza? Os pinos de ligação, eles estão para o lado esquerdo. E eu coloquei meu componente, o TO, para o lado direito. Né? Então aqui, ó, vou deixar aqui, clicar e ele adicionou o componente. Botão direito, cancelar para ele não voltar na edição. Tá? Então, esse componente, eu posso fazer algumas alterações. Essas alterações, ó, aqui é fazer e desfazer, né? Eu posso criar um espelho na horizontal, utilizando a tecla de atalho Y. Eu posso inverter o componente da esquerda para a direita, utilizando o atalho X. Então eu venho aqui, ó, seleciono, ele já estava selecionado, né? Bastava só ter apertado X. Quando eu aperto X, ó, ele inverte, tá? E o Y, ele faz na horizontal, ó, ok? E eu ainda tenho o elemento de rotação, que é o R. Então o R, ó, ele gira o componente, beleza? Então nesse caso aqui agora, nós temos esse conector aqui de entrada e nós vamos colocar um conector na saída. Então basicamente, esse cara já está selecionado, eu vou pressionar Ctrl C e vou pressionar Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V funciona aqui também, ok? Bom, o que aconteceu agora? Agora ele ficou com os elementos de saída para a direita, e eu preciso que eles fiquem para o lado esquerdo. Então, neste caso, a gente pode apertar novamente o X, e aí ele inverte, né,
os componentes, deixando eles nas posições desejadas, ok? Bom, esse circuito aqui eu preciso de uns capacitores. Capacitor, deixa eu ver se ele vai puxar, trouxe. Ele tem o capacitor genérico e o capacitor polarizado. O capacitor polarizado é aqueles que normalmente, aqui também, deixa eu ver, ele vai achar também aqui os footprint, certo? Então eu vou fazer o que? Eu posso selecionar aqui um footprint para ele, tá? Esses números, né? 5 por 3, 5 por 3.9, isso aqui são as distâncias, né? Do componente. E aqui é um SMD, tá? Então, quando está escrito SMD, ele não... Quer ver, ó, vamos clicar, ó, isso é um SMD, ó. Ok? Ele não perfura a placa, os pinos dele não perfuram a placa. E temos os axial, né? O axial ele está deitado na placa, o capacitor fica deitado na placa. E os, deixa eu ver se vai ter aqui, radiais, que ficam na vertical, ó. Tá? Nesse caso eu vou usar na vertical porque eu não estou com problema de espaço na vertical, tá? Eu vou ter problema de espaço na horizontal. Então nós temos aqui, ó, 2 milímetros, 2,5, isso aqui são as distâncias entre os terminais. E nós temos aqui o diâmetro do capacitor, ok? Então 30 milímetros daria 3 centímetros, né? Então é um capacitor grande, tá? Então, por exemplo, nós podemos trabalhar com um capacitor aqui, com capacitores menores, podemos trabalhar com 10 e 2,5. Não, 5, vai dar meio, né? Meio. Mas por que você está preocupando com essas distâncias aqui? Nós vamos estar passando trilhas, em algumas situações, por baixo de componente, tá? Então, se esse componente tiver a distância entre os pinos aqui muito apertada, pode ter situações que eu vou ter que arrumar um outro jeito de passar a trilha de outra forma. Isso pode dar uma complicação, tá? Então, o que eu quero dizer? Mais à frente eu vou estar mencionando o seguinte, a gente faz placa de uma face, placa de dupla face e placas multiface. Se eu tiver um circuito pequeno, um circuito que não precisa ser feito de dupla face, né, e eu utilizando um circuito, uma placa de face única, se eu tiver que fazer uma trilha por cima, né, eu não vou ter cobre, porque eu estou fazendo uma placa de face simples. Depois eu explico direitinho isso lá no que eu estiver mostrando, que você vai entender com mais calma. Então, para ligar de um lugar para o outro, eu vou ter que fazer um jumper, certo? E às vezes esse jumper não seria necessário se a gente tivesse tomado alguns cuidados antes, como por exemplo, não escolher um componente com um pitch muito apertado, tá? Então, um pitch aqui de 5 milímetros, ele vai dar aqui aproximadamente 0,5 centímetros, né? Ou seja, meio centímetro, o que também não é muito grande, se você for parar para pensar, né? Porém, ele vai oscilar bastante. Então aqui, ó, eu vou colocar um capacitor polarizado de cá e outro capacitor polarizado de cá. Não precisa ficar preocupado agora em organizar, porque eu vou organizar daqui a pouco, que eu já mostro para vocês também o ferramental de arrastar, girar, né? E eu vou colocar também um capacitor não polarizado, certo? E aí nós vamos utilizar aqui também, ó, SMD, quando tem essa nomenclatura 0402, 1005, é SMD, tá? Ó. Então, vamos ver se a gente acha um legalzinho aqui pra gente colocar. Axial ele tá deitado, radial ele tá pra cima, né? Ó. Ok. De disco, ele esse disco aqui tá meio diferente. Tá quadrado. Retangular, retangular, retangular. Ele diz que ele está virado o nome. Mas não é problema, porque o nosso foco aqui é escolher um footprint que a gente pode utilizar, né? Então a gente tem várias opções
que podem ser utilizadas, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu escolher o pop retângulo mesmo, né? Radial, axial, deixa eu ver. Vamos escolher o capacity. Não, vamos escolher o retangular mesmo. Cadê? Retangular. Então, o retangular eu tenho um pitch de 2,5, certo? E um pitch de 5. Vamos ver como é que tá. Vamos usar um pitch de 5 aqui também, ok? Certo? Vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui. Vou deixar desse jeito. Bom, agora eu vou organizar aqui. Botão direito, cancela a ferramenta de adicionar componente e agora eu vou utilizar a ferramenta de mover, certo? A gente leva o mouse até em cima do componente e aperta a letra M, certo? Ou clica com o botão direito e aí vai aparecer várias ferramentas, né? Mover, arrastar, alinhar. O arrastar aqui, pessoal, o que é arrastar e mover, né? Mover, eu vou mover só o componente. E arrastar, eu consigo arrastar o componente e as trilhas depois de ligado. Ok? Então vamos lá. Então vamos mover ele aqui. Ele não pode estar selecionado o anterior, tá? Se tiver selecionado, ele volta a selecionar o componente. Sempre pressionando o M para poder fazer o deslocamento, tá? Tem uma ferramenta aqui que é excelente para fazer alinhamento, que é esse cara aqui, ó. Quando eu clico nele, ele vai deixar alinhado, ó. Alinhado não, ele cria ele aumenta os cursores, né, do mouse e a gente consegue visualizar se eles estão alinhados, tá vendo? Isso aqui ajuda bastante, principalmente lá no esquemático, no roteamento. Tá? Tem gente que não gosta, então a gente desabilita. Agora nós vamos fazer as ligações, ó. A gente vê aqui um wire e vamos ligar. Um clique para começar e um clique para finalizar, certo? Um clique começa e outro finaliza. Ele sempre vai indicar a conexão de dois esquemáticos utilizando a junção. Essa junção a gente encontra ela aqui também, ó, tá? Pode ser utilizada a J também para poder anexar outras junções, ok? Ok? Beleza. E agora nós vamos fazer a ligação dos GND, tá? Aqui, pessoal, existem algumas controvérsias em relação ao desenho. Tem gente que prefere fazer o desenho assim, né? Ó. Eu, em certas situações, eu prefiro fazer assim. Certo? Então, isso vai depender do momento que você olha e fala, não gostei de ficar do desenho assim não. Certo? E aí a gente liga aqui o GND, né? Ó. Clica aqui em GND, Power. Aliás, melhor digitar GND aqui em cima. GND, vou procurar mais fácil. Clicou aqui, dá OK. Tá lá. Cancela aqui para sair da ferramenta. E o Wire, pessoal. A ferramenta Wire pode ser utilizado aqui, né? Opa, não saiu não. O Wire, né? Ele pode utilizar o W como uma ferramenta para começar o trilho. A trilha, né? A net dele aqui, ok? Cancelou. Então tá aí a fiação. Então praticamente ele está conectado, tá? Tem gente que prefere fazer a ligação assim, ó. Para apagar, clica, segura e arrasta. Só certificar aqui. Quando eu arrasto para cima desse jeito, da direita para a esquerda indo para o superior, isso, é isso mesmo. Vamos ver. É isso, deixa eu ver. É aquele lance dele selecionar só de encostar na trilha, né? Então encostou aqui, ele já seleciona quando eu movo o mouse da direita para a esquerda, né? E da esquerda para a direita só se pegar toda a trilha, né? Ó, isso mesmo. Tá igual o AutoCAD, né? Mesma coisa.
Bom, então vem aqui, clico, segurar, arrasto, apago todo mundo, certo? Paguei. E aí, isso é gosto, né, do pessoal. E algumas situações é até interessante porque você evita de ficar muito carregado. Vou explicar o que é que eu chamo de carregado, que às vezes vocês não conseguem entender essa ideia a princípio. Porque é o seguinte, ó, mover, né, M, opa, está selecionado de lá. Então M aqui, ó, beleza, tudo alinhado, certo? E aí o pessoal vem aqui e faz isso, ó. A princípio é a mesma coisa, mas as pessoas às vezes preferem fazer dessa forma para evitar de ficar carregado o desenho. Tá? Do ponto de vista técnico, do outro jeito e esse jeito é a mesma coisa, certo? Mas tem aí a opção, tá? Fica aí a gosto do freguês. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Nós já colocamos alguns componentes, né? O LM7805 é um circuito integrado, então não tem muito o que fazer ali, ele é isso e pronto. Agora, o capacitor, ele tem alguns padrões, como tensão e capacitância. Então, nesse caso aqui, ó, duas situações. Eu posso clicar aqui e apertar o botão direito e em propriedade, tá aqui, ou clicar com o botão com E, né, que é a tecla de atalho. Nessa situação aqui, ó, ele traz para a gente a informação desse capacitor. É o capacitor chamado C1, o valor dele é C polarizado e o footprint é esse aqui, ok? C polarizado não é o valor de capacitor. O valor de capacitor é 330, por exemplo, microfarad, certo? Barra 16 volts, por exemplo, certo? Se a entrada for 12, pode usar um 16, ou valores acima, por exemplo, 25. Vou dar OK. E aqui eu tenho a informação agora. Ó, esse capacitor é o C1, que vale 330, certo? E barra 25, tá? Outra situação, tá vendo que a letra está ficando por cima? Existem duas possibilidades. Uma, arrasta o desenho para a esquerda de modo a mostrar esse valor, ou na pior das hipóteses, você pode vir aqui e mandar não deixar visível. Ó, ele simplesmente vai deixar só o nome do capacitor. Ok? Isso aqui é interessante, principalmente quando o pessoal quer disponibilizar informações, mas não quer disponibilizar muitos detalhes do que está sendo feito ali no componente. Então, por exemplo, aqui é um regulador de tensão. Cliquei com direito, com o E, tiro fora o nome, ó, o valor. Vai sumir. Ah, mas qual que é o regulador? Não faço a mínima ideia. Ok? Eu sei que ele regula de 12, por exemplo, para 5. Vou deixar os nomes, tá? Aqui também. O princípio aqui pode fazer dessa forma. O C3 aqui, né? Vou dar um nome para ele também, aqui, um valor, né? O valor aqui dele é C, né? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o valor, por exemplo, de 1 microfarad ou 10 microfarad, não, uns 10 microfarad, por tensão também mínima aí de 25 volts, tá? Se for cerâmico, a tensão é maior, né? Mas não tem problema, só para identificar aqui a tensão. Do lado direito eu vou usar os mesmos valores. Ah, eu posso também clicar no nome, dar dois cliques, e ele traz para mim informações daquele valor. Então, ó, 330 microfarad, padrão de 25 volts. Certo? A mesma coisa aqui no C, ó. 10 microfarad, valor de 10 volts. Ok? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou usar o G. Olha a diferença. Tá vendo ali, ó? A trilha, ela acompanha, tá? Isso também já é algo dessa versão, tá? A versão 7 do KiCad, que eles colocaram essa opção de fazer isso. Então, a mesma coisa aqui do lado direito. Tomar cuidado ali com o nome. Deixa eu arrastar para a direita aqui, que ele não pegou.
o nome, né? Então, da esquerda para a direita, ele tem que selecionar todo mundo, senão ele não pega. Tá? Então, eu vou usar o G de novo para fazer isso. Ó, certo? Mesmo padrão lá, ó, ele move a trilha. Ok? Aqui a mesma coisa, arrastou, G. Opa, peraí que ele pegou o nome ali, né? Não pode. Acho que vai ficar mais enjoado de selecionar. Vamos ver. Ctrl Z ele desfaz. Aí, o de baixo não pegou, mas dá pra... Ó. Certo? E aqui, vou usar o M para vocês verem. Olha lá o que acontece quando eu uso o M, ó. Ok? Quando eu uso o G, a trilha vem junto, ó. Perfeito? Bom, agora nós já deu nomes para todos os componentes, estão todos ligados, certo? Bom, vamos supor que eu tivesse mais componentes aqui, e alguns componentes ficaram sem a nomenclatura, C1, C2, C3, eu adicionei aqui um conector, ele veio com a nomenclatura diferente também, existe a possibilidade de fazer o que a gente chama de anotação. Esse ícone aqui, ó, é o de anotação. O que ele faz? Ó, eu posso fazer o escopo todo o esquemático, que é todo esse desenho, só na folha atual, que seria, por exemplo, essa folha, ou só na seleção. Aí o que eu posso fazer? Ó, opções. Manter anotações existentes, então, esses que já estão com o nome, eles vão continuar. Os próximos que eu adicionar, ele vai dar um nome para eles. Ou eu posso mandar redefinir as anotações existentes. Ele vai refazer tudo. A princípio eu deixo redefinir tudo, tá? Porque a princípio eu não estou preocupado com numeração aqui de capacitor, numeração de resistor, porque eu não tenho nada específico para uma placa específica. Ó, esse cara aqui tem que ter o nome C1. Ah, esse resistor aqui tem que ter o valor R3, o nome, né? O nome é R3. Tá? E aqui a classificação, como é que ela é feita, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, ou da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o primeiro número, né, livre após o zero. Então nós não vamos ter, por exemplo, um capacitor, um resistor com número zero. Então R0, C0, isso não vai existir, tá bom? Então vai ficar somente aí C1, C2, R1, R2 e assim por diante. Manda anotar, ó, ele vai fazer a anotação completa e dá um fechar. Ou seja, todo mundo agora tem um nomezinho completo, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui para checar se está tudo certo é esse cara aqui, ó, que é o checador de regras elétricas. Eu vou clicar nele aqui. Se tiver alguma regra aqui, eu vou chegar e vou mandar apagar todos os marcadores, tá? Então os marcadores, eles vão sair, ele sai aqui da tela do software e ele apaga todos os marcadores que estão aqui no esquemático, certo? Vou mandar rodar, executar, feito, ele trouxe 2 erros aqui para nós, certo? Se você olhar o esquemático, você fala, mas o que está errado nisso aí? Não tem nada de errado, né? Tá ligado o VI, tá ligado tudo certinho. Só que olha que interessante esse erro aqui, esse erro é um erro específico, tá, pessoal? Isso aqui já é questão do software mesmo. Não é nem erro elétrico. Ele está falando assim, ó, o símbolo 11, U1, que é esse cara aqui, ó, 11, pino 1 é esse cara. VI, né, alimentação linha. O que foi o erro? O pino de entrada de energia não foi acionado por nenhum pino de energia de saída. E o outro erro é o símbolo U1 de novo, pino 2. Quem é o pino 2? GND. Alimentação linha. O pino de entrada de energia não foi acionado por nenhum pino de energia de saída. Ué, mas o que é isso? O que ele está falando aqui, pessoal, é o seguinte. Eu liguei a entrada e o GND nesse conector. Só que esse conector ele não tem informações específicas de que o 1 e o 2 aqui é uma saída. Entendeu? Então ele gera esse erro. A forma de eliminar esse erro é utilizando o Power Flag. Power Flag é esse carinha aqui, ó. PWR. Power Flag. Como é que a gente elimina isso? Um Power Flag aqui em cima e um outro Power Flag consigo rotacionar, tá? Então rotacionei aqui e aliás, vou ter que colocar virado. E um outro Power Flag ligado
ESC para sair das ferramentas anteriores e X para começar, e W, melhor dizendo, para começar a trilha. Cancelo para sair da ferramenta, certo? Ctrl Home para dar zoom. Aqui eu estou dando o zoom em todos os componentes, né? Home dá zoom no esquemático e o Ctrl Home dá zoom nos componentes. Vou rodar o esquemático de novo, ferramenta esquemático, vou mandar apagar todo mundo para certificar que está tudo zerado, né? E mando executar de novo. Agora ele não apresentou erro. Opa, legal. Isso é um bom sinal? Isso é um bom sinal. Quer dizer que o esquemático não contém nenhum erro? Não quer dizer não. Você pode ter um erro de projeto que você está desenhando, você dimensionou componentes de forma incorreta, o software não vai ver isso, né? Ele vai verificar questões de ligações, né? Esses padrões aí. Bom, agora nós vamos para uma outra parte, que é assimilar esquemático com footprint. A princípio, a gente já fez isso, né, nos componentes quando a gente selecionou eles. Porém, para a gente ter certeza que está tudo ok, nós vamos vir nessa ferramenta aqui, ó, executar a ferramenta de atribuição de footprint. Ó, se a gente olhar todos os componentes, eles estão associados a um footprint. Então, do lado esquerdo o componente, do lado direito o footprint. Beleza? E se eu não tivesse associado? Aí eu posso vir aqui, né, tivesse algum componente não associado. Eu tenho todos as bibliotecas, né, disponíveis aqui para poder escolher, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui o PinReader só para vocês verem como é que é. O PinReader já está associado, né? Vou tirar aqui o L aqui porque ele já está associado. Isso aqui, pessoal, são filtros, tá? Então, por exemplo, filtra a lista de footprint pelos filtros definidos no símbolo, que são esses componentes aqui, certo? Filtrar a lista de footprints por número de pinos. Então, eu tenho um footprint que tem 5 pinos, eu vou filtrar todos os que tenham 5 pinos para associar com esse footprint para ver se eu encontro algum, tá? Ó, então aqui, ó, clicando com o botão direito, aliás, eu falei que ia mostrar o PinReader, né? Ó, cliquei aqui no PinReader, certo? E aí eu vou ter, deixa eu ver se ele consegue, isso, tem que estar selecionado aqui o filtro, senão ele não vai achar. Então, ó, PinReader 254. Quando eu clico com o botão direito, em cima dele, eu mando visualizar footprint selecionado, que é aquilo que a gente já fez lá anteriormente, ó, certo? Então ele já está selecionado aqui pra gente, tá? Então não precisa nem ficar preocupando muito com isso aqui. Na verdade nós selecionamos foi o outro aqui, né? Ó, esse de baixo. Foi o de baixo, né? Foi o de baixo aqui, ó. Tá. Foi esse aqui. Tomar cuidado, né? Igual eu estou fazendo aqui, né? Ele já está configurado bonitinho aqui. Porque às vezes você dá 2 cliques aqui, né? No footprint ele substitui o de cá. Beleza? Então nem vou aplicar, salvar, né? Nem vou fazer isso. Vou mandar cancelar para evitar dele pegar alguma coisa errada. Beleza. Pronto. Então a princípio aqui a gente já fez o início, né, do esquemático. Agora nós vamos para o editor de placa. É agora que nós vamos fazer a placa realmente. Ó. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir outro software, certo? Ele já trouxe algumas informações que a gente já tinha salvado no esquemático. Beleza? Percebe-se que a tela do software deu uma bela de uma mudada, né? Ok? Pô, mas cadê os componentes, né? Pois é, cadê os componentes? Nós temos uma opção chamada F8 aqui, que é a questão de atualizar o footprint, atualizar o PCI a partir do esquemático, tá? Algumas opções: vincular novamente os footprint aos símbolos do esquemático com base nos seus designadores de referência, excluir os footprints sem símbolos, dá para marcar, substituir os footprints pelos que foram definidos no esquema, tá? Então, trabalhando com essas opções aqui a princípio. Vou mandar atualizar, certo? Vou dar um fechar. Olha os componentes aqui, ó. Lembra lá que a gente selecionou os footprint, né?
Então, com os footprint já selecionado, o que acontece? A gente já vai ter aqui os footprints nas nossas mãos, ó. Ok? Ainda existe uma outra situação. Eu vou mostrar para vocês aqui para ver se ele já trouxe. Vamos aqui em visualizar, visualização 3D. Se eu tiver todos os componentes, vamos ver, ó, ele trouxe, tá? Ou seja, ele já está associado os componentes em 3D. Então eu não preciso preocupar muito com o 3D, de associar o 3D, tá bom? Depois eu vou explicar como é que faz essa associação. Bom, o problema aqui agora, pessoal, é o seguinte, nós temos uma placa e essa placa precisa ser organizada, né? Então agora a gente precisa pensar como projetista e como usuário, né? Então, por exemplo, quem que é minha entrada e quem que é minha saída do circuito aqui? Né? A princípio aqui deveria ser as barras de pinos, mas as duas estão aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Vou clicar com o botão esquerdo, vou mandar mover usando o M. Tá aqui, já joguei para lá. Clico no de cá, aperto o M, trago ele para cá. Beleza? Outra situação que facilita muito, nesse caso dá para trabalhar com dois monitores. Um monitor focado no esquemático, outro monitor focado na PCI. Se eu venho aqui e seleciono o J1 e vou lá pessoal, vai lá no editor, ó, ele vai selecionar o J1, ele já está selecionado aqui, ó. Se eu apertar mover em qualquer lugar, estou com o mouse aqui, apertar o M, ó, ele seleciona, ok? Então o que é o nosso foco aqui agora? É organizar, então eu vou organizar o seguinte, da esquerda para a direita, esquerda entrada, saída na direita. Outra organização, eu preciso ter a menor distância entre os componentes, porém elas não podem dificultar o roteamento e elas não podem dificultar na hora de colocar os componentes. Ah, mas o que você está falando? Olha aqui. Esse footprint de capacitor, ele poderia aceitar um capacitor até, sei lá, de 25 milímetros ou 2 centímetros, certo? Só que o que acontece? Se eu usasse um capacitor com esse tamanho, ele iria, por exemplo, pegar no regulador, ok? Então, eu tenho que tomar cuidado. Se esse footprint aqui já foi selecionado com um tamanho correto, então, por exemplo, ó, 10 centímetros, ou seja, um capacitor que tem 1 centímetro de diâmetro. Então, isso aqui eu posso assegurar, né, que vai ter 1 centímetro, então essas distâncias realmente são verdadeiras, ok? Então, por exemplo, eu coloquei 1 centímetro, aí eu resolvi comprar um componente um pouco maior, e aí ele não entra aqui, porque ele vai bater no regulador de tensão, às vezes bate aqui no terminal de pino, né? Então aí a gente tem que checar essas informações, tá bom? Os capacitores, a princípio eles estão até no lugar até ok, só o único problema aqui é em relação ao silk, né? Então aqui eu vou clicar no de baixo, apertar mover e vou trazer ele um pouquinho para baixo, tá? Existe a possibilidade, como eu falei, né, de fazer o seguinte, aí eu não vou deixar o nome visível. Então 330, não vou deixar isso aqui não, vou tirar fora. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, ó. A gente economiza esse espaço aqui, tá? Eu não quero que essa informação chegue para o usuário que não seja técnico. Então esquemático, eu informo para ele o que é o esquemático ali, ele vai bater o olho, ele vai ver as ligações, mas não tem informação de valores, nada do circuito. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, tá? Além de economizar com espaço, né? Vou deixar aqui com os nomes. Ok? Bom, e aí a gente já fez o posicionamento do capacitor. Tem o regulador tem que tomar um certo cuidado. Opa, selecionei ela. O regulador tem que tomar um certo cuidado com ele, por quê? Aqui não é tão problemático, eu estou só fazendo didático, né? Mas vamos imaginar que eu tenho um regulador aqui que tem uma corrente um pouquinho elevada. Ele passa uma corrente um pouquinho elevada nele. É normal o pessoal utilizar um dissipador de calor, né? Então se a gente analisar aqui, ó, o componente, ó, aqui para girar é só você clicar com o botão esquerdo e girar a placa, tá?
essa mensagem de erro aqui porque a gente ainda não fez um contorno para a placa. Mais à frente eu vou mostrar como é que faz o contorno para eliminar esse problema. Então, se eu quiser colocar aqui um dissipador, olha como é que ele está pegando lá no capacitor. Ó. Então, o dissipador, por exemplo, ele vai vir aqui atrás do componente. Ó. Então, você parafusa ele aqui, encosta aqui e às vezes ele vai pegar aqui no componente. Ó. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de componente que usa reguladores de tensão, porque às vezes você coloca o componente e esquece desse detalhe. Tá? Então, a gente poderia trabalhar como aqui agora, né? Ou levar esse cara para cima, que eu acho que vai ser o ideal aqui nesse primeiro momento. Vamos jogar ele aqui para cima, ó. Então ele vai sair fora lá, ó. Vamos voltar lá no 3D, ó. Ele já está fora lá, ó. Pode estar próximo? Até pode. É só evitar não ficar tão próximo. Por quê? Porque esse cara aqui esquenta. O dissipador esquenta para fazer troca térmica. Se eu colocar um dissipador de calor socado bem próximo aqui ao capacitor, o calor dele vai ficar passando para o capacitor. E o capacitor ele tem óleo interno dele aqui, então não é interessante esse óleo ficar trabalhando quente. Tá? Ou, às vezes até o ideal aqui, deixa eu ver. Não, vamos fazer o seguinte. Vou pegar o regulador e girar ele, colocando ele ao contrário aqui, né? Ó. Desse jeito. Aí, o que vai acontecer agora? Agora ele vai estar desimpedido aqui, ó, tá? Então ele joga o calor para trás aqui e não tem problema. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos ver os capacitores, deixa eu ver aqui, né, os capacitores. Esse capacitor aqui é aquele que está próximo, né, da linha de entrada, então vou deixar ele aqui. Aqui também é possível, né, cadê? Aqui, habilitar aquele mouse que eu falei para vocês aqui faz falta usar esse cara, tá? Ele ajuda bastante para fazer o alinhamento. Clicou aqui para selecionar, mover. Ok? Se clicar no nome, ó, dá para mover também os nomes. Tá? Só que C2 tem que estar próximo de C2 e o valor do C2, obviamente, tem que estar próximo do valor de C2. Ok? Bom, e agora o que eu faço com esse cara aqui? Aqui também é problema. Por quê? Porque aqui é uma saída, né? Posso deixar ele aqui no meio? Até poderia deixar. Seria o ideal? Talvez não. A gente está imaginando aqui ele saindo, né? Uma fiação chegando aqui. Tá? Porém, a gente está usando pinos, né? Certo? Esses pinos aqui, a princípio, eu estou ligando eles para cima, certo? Eu posso pegar a saída e jogar ela para baixo. Teria algum problema? A princípio, não. Se eu quiser ligar ele numa placa, né, num protoboard, eu poderia usar esses dois contatos para baixo, não teria problema. Mas se eu quisesse sair com eles para cima, pode ser que eu geraria um problema aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que ela está realmente saindo para cima, e aí esse cara não vai poder ficar assim, até poderia ficar, né? Eu vou deixar ele um pouco para cima, deslocado, certo? Alinhado com esse pino aqui, né? E esse carinha aqui, que é a saída, eu vou trazer ela para baixo, certo? Ok? Agora vamos lá dar uma olhada para ver como é que ficou. Então a plaquinha está desse jeito, tá? Relembrando, né, pessoal? Quanto mais apertado, melhor. Né? Então, por exemplo, será que esses capacitores aqui eu não poderia colocar eles na vertical aqui e dar uma apertada na horizontal à placa? É uma opção, tá? Como aqui é só didático mesmo para mostrar para vocês a situação, eu não vou estar tão preocupado com esses detalhes nesse momento. Tá? Então, mais para demonstrar para vocês mesmo a ferramenta em si, né? Bom, aqui ó, a gente observa, né, que a gente só tem os componentes, né? C1, C2, C3, C4, né? Ele não coloca os valores. Isso aqui é interessante. Beleza? Ok. E agora? Acabou? Não, não acabou não, né, pessoal? Agora nós temos um detalhe aqui.
é agora que a gente vai fazer o roteamento em si, ok? Detalhe, eu organizei aqui, mas eu ainda não fiz uma seleção, né, de alguns parâmetros aqui. Como, por exemplo, o empilhamento físico da placa. Quantas camadas de cobre eu estou trabalhando, certo? Então eu tenho, ó, duas camadas. Uma camada de cobre que eu chamo a camada top, certo? Aqui no caso, a gente utiliza quando é circuito que utiliza SMD, principalmente, tá? Ah, mas eu posso utilizar ela com componentes THT? Pode, porque aí eu jogo as trilhas para cima, né, para poder fazer o jumper, né, que eu mencionei anteriormente, quando eu estou trabalhando somente com uma face e eu preciso passar um condutor por cima e eu não tenho cobre, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um jumper, que é um fio, né? A gente vai lá, liga um fio de um lado do outro, fica aquele negócio esquisito em cima da placa. Funciona? Funciona, mas fica feio. Então, nesse caso, eu estou com duas camadas de cobre. Esse cobre aqui ele é de 35 micrômetros, normalmente o padrão é 35, e eu tenho um dielétrico aqui que ele que é o FR4, que é um isolante elétrico, tá bom? Então a gente seleciona aqui, ó. Esse software tem a capacidade de trabalhar com até 32 camadas, ok? 32 camadas é muita coisa, muita coisa. Tá? Ah, e tamanho, ele não tem, tecnicamente ele não tem tamanho de placa, tá, pessoal? Isso aqui é liberado, tá bom? Tem alguns outros valores, outros parâmetros aqui que eu não trabalho muito. Acabamento da placa, não trabalho com isso aqui, selecionando. Esses acabamentos de placa dá para selecionar na hora que você está mandando fabricar, tá? Então dá para passar essas especificações, mas, né, no caso, se for fazer a placa realmente, tem alguns parâmetros aqui que seria interessante dar uma olhada, né, e passar depois para o pessoal, tá? Bom, uma outra situação aqui, essa sim precisa ser olhada. Restrições, a princípio eu não olho, eu deixo desta forma no padrão, tá? E verifico se o padrão está me atendendo. Se o padrão de isolamento não me atender, aí eu tenho que vir aqui, por exemplo, e alterar, porque eu tenho aqui, por exemplo, diâmetro mínimo de uma microvia, né? Eu tenho que falar, ó, menos que 0,2 eu não posso colocar, porque o meu fabricante não fabrica uma via de 0,1, certo? Né? Ou o furo, né? O furo mínimo da microvia. Foi lá de 0,005. Ó, o fabricante não faz. Entendeu? Então você vai mandar, né? Se o fabricante olhar, checar antes de fazer, beleza. Se ele mandar fazer com os parâmetros lá, ele faz e te manda do jeito que tá. Certo? Tamanhos pré-definidos, classe de redes. Lembra lá que nós criamos as classes de redes lá no esquemático? Tá faltando os nomes aqui, velho. Nos esquemáticos, ó, aqui ele trouxe eles também, ó, power, sinal do microcontrolador, e ele trouxe os valores. Isolamento, o que é o isolamento? O isolamento é a distância entre uma trilha e outra, certo? Eu não posso ter trilhas muito próximas, principalmente as de alimentação, que é onde tem muita corrente. Por quê? Porque pode acontecer de passar, de ter uma indução eletromagnética. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó. Eu tenho essa trilha aqui, certo? E tenho essa trilha aqui, ó. O que está em cinza é a distância, certo? Que ele chama de clearance ali, a distância, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer essa trilha muito próxima, uma corrente aqui pode induzir uma corrente no outro aqui, ó, na outra trilha, tá? Em circuitos que se utiliza, por exemplo, microcontroladores, circuitos de comunicação, se ocorrer esse tipo de ruído, eu posso simplesmente fazer com que a minha placa não funcione. Ou se a placa funcionar,
em certos momentos, ela pode apresentar algumas instabilidades. Você nunca identifica o que está acontecendo. Você nunca vai saber. Pô, a placa, toda hora que está funcionando de boa e de repente, pum, para de funcionar. Pode ser isso, pode ser um problema elétrico, né? Outra situação, né? Que a gente observa, por exemplo, por que o fabricante fez uma placa e depois ele soltou outra versão de placa? São essas situações, foi identificado, ó, aquela versão ali tem uma falha que precisa ser corrigida, tá? Para apagar aqui basta clicar, arrastar e selecionar e mandar apagar utilizando o deletar aí, o delete, né? Tá, bom, peraí, a gente estava lá nas classes. Então aqui essas classes que já foram criadas, né? Elas já estão trazendo o isolamento, elas já estão trazendo a largura de pista, o tamanho da via. Se eu não for trabalhar com placa utilizando o superior e o inferior, né, eu não preciso trabalhar com as vias. Vias nada mais é do que foram os passantes. Então, por exemplo, vamos colocar uma via aqui para vocês verem. Ctrl Shift V. Ó, isso é uma via. Ok? Isso é uma via? Mas o que é isso? É isso aqui, ó. Vendo ali, ó? É um furo que vai ligar uma trilha da camada de cima para a camada de baixo. Certo? O que é isso então? Vamos lá, ó. Bottom. Deixa eu ver aqui para começar X, né? X ele vai começar. Nossa. Olha o padrão que ficou, né? Da trilha. Vê se tem condição. Tá? Então tem que chegar lá e olhar. Essa trilha tá muito fina, né? Essa trilha aqui o fabricante não faz ela não, tá? Mas só pra gente... Mas eu vou mudar lá. Só pra gente mudar o padrão lá, porque ficou muito fino. Eu vou jogar agora, ó, pra cima. Certo? Camada de top. E aí eu finalizo. Agora vamos olhar lá como é que ficou lá em cima. Agora tem uma trilha aqui por cima. E uma trilha bem fininha. Deixa eu ver. Olha lá, nem... Deu até bug, né? Não, nem trilha não é. Padrão muito fino, tá? Mas a gente já vai alterar isso aqui por enquanto. Aqui é só eu tô adiantando para mostrar para vocês, tá? Então, apagou. Voltando lá, para entender o que a gente tá fazendo. Isso aqui é importante? Às vezes é importante. Você criar lá as trilhas, já dá os nomes lá. Quando ela vem para cá, ela já vem com os valores pré-definidos, né? Então, assim, pode ser feito por lá. Isso aqui não necessariamente é importante ter. A gente só tem que tomar cuidado para tomar, na hora de criar, né, as trilhas, esses nomes aqui, não se confundir e a gente ficar tendo problema na hora de criar a trilha. A gente não sabe de onde que é o problema, porque ele sempre traz o padrão que está aqui. Até se identificar, não, é porque está criado um padrão lá no NetClasses, né? Tá? E o tamanho pré-definido. Tamanho pré-definido, pessoal, basicamente a gente vai informar. A gente pode começar, por exemplo, com 0,25 mm. A gente pode ter 0,5. Opa, aqui está errado. Um milímetro. Aqui já está começando a ficar bem grossa as trilhas, 1 milímetro, né? Vou te explicar o porquê. Lembra lá do software de cálculo que eu mencionei aqui atrás? Cadê? Opa, aqui. Software de cálculo, ferramenta. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero uma trilha que tenha, nela vai passar uma corrente de 10 amperes. Nessa trilha, essa placa vai trabalhar numa temperatura ambiente que supera 25 graus, ou 30 graus, ou 40, vai depender da temperatura que você desejar, da temperatura ambiente. A temperatura ambiente é, por padrão, 25 graus Celsius. Ou seja, se é 25 graus Celsius, eu estou planejando aqui um aumento de 40, a minha placa vai estar trabalhando num ambiente de 65 graus. Ok? Esses cálculos aqui, né, pessoal, temos observações aqui. Então, por exemplo, os cálculos são válidos para correntes de até 35 amperes externo, ou seja, são aquelas trilhas que ficam para fora da placa, que é igual aquela trilha que eu acabei de mostrar para vocês, ou 17,5 amperes, ou seja, praticamente a metade aqui, né?
para corrente interna, nas placas internas, trilhas internas da APCB. E aumento de temperatura até 100 graus Celsius, tá? Então aumento de temperatura seria a variação, ou seja, ela trabalharia até 125 graus. E larguras com até 400 milis, ou seja, 10 milímetros. 10 milímetros é uma chapoca de uma trilha, pessoal, é coisa pra caramba, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, corrente de 10 amperes, variação de 40, comprimento do condutor, eu pus 50 centímetros. 50 centímetros vai me dar 50 milímetros, que vai me dar 5 centímetros. Então não é uma trilha muito grande. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, 100, aí vai me dar uma trilha de 10 centímetros. O que ele está calculando aqui de largura de pista? Ele está falando que para atender esse requisito tem que ser no mínimo uma pista de 3,1 milímetro. E a espessura da pista, o que é a espessura da pista? Né? Tem que ser 35 micrômetros. Largura da pista é isso aqui, ó. Será que dá pra ver? Não, né? Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Ah, pra mover, né? Setinhas do teclado, pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Ou aqui em cima, né? Zoom segue o mesmo padrão na rodinha do mouse. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui é a nossa camada de cobre, certo? Ela, por padrão, ela tem 35 micrômetros, tá? Mas, na hora de selecionar para confeccionar a placa, checa com o fabricante, tá? Seleciona as opções. Então, o cálculo ali está falando para mim, ó, é válido para 35 micrômetros e uma trilha de 3,1, certo? Ok. Vamos criar uma trilha de 3,1 ali, só para vocês terem uma noção da chapoca de trilha que é. Ó, posso também criar por aqui, tá? Ó. Editar tamanhos definidos. Vamos extrapolar, vamos pôr aqui 5 milímetros. Ok. Vou selecionar aqui 5 milímetros. E vou fazer uma trilha aqui. X aqui. Rapaz, vê se tem condição um negócio desse. Isso é uma trilha de 5 milímetros. Finalizar ela aqui. Ela é praticamente da espessura do componente, cara. Tá vendo ali? Ah, mas vai passar corrente, né? É, vai. Então, se tiver que fazer desse jeito, tem que ser feito, tá? É comum também utilizar, né, nessas situações, o que a gente chama de power plane. Então, existe um power plane que é para alimentação e um power plane de GND. Mas, logicamente, para uma placa dupla face ou single face, esse tipo de criar somente uma camada só para uma determinada função é um pouco mais complicado, né? Mas, então, olha o tamanho da trilha, né, que a gente fez ali, tá? É muito grande, tá bom? Só que, se tiver que utilizar, né, tem que ser feito. Então, por exemplo, terminais de relé. Lá no relé não tem lá 10 amperes, né, de corrente máxima nominal dos terminais do relé? Beleza. E aí? Eu tenho que garantir que a trilha vai aguentar aquela pancada de corrente, né? Então, a gente tem que aumentar essas trilhas. Como é que eu não vou estar usando? Vou deletar esse cara. Okay. Certo? Bom, e para apagar a trilha, basta selecionar e apagar com delete. Ah, quando eu pressionar o delete em cima da trilha, ele mostra, né, quais são as trilhas que eu quero selecionar, tá? Você pode ir selecionando e apagando. Ok, vamos agora fazer o roteamento aqui. Como aqui é um circuito de potência, eu vou utilizar, vamos usar 1 ampere aqui e vamos chegar ao cálculo só para a gente checar 1 milímetro, né? Então aqui 1 milímetro, ó, 1 milímetro vai me dar uma corrente de 4,4 ampere, certo? Mais do que o suficiente para esse regulador. Por quê? Ah, mas por que você está falando que é suficiente? Porque esse regulador, a capacidade dele é de 1 ampere. Tá? Se ele vai passar 4 na trilha, quer dizer que está muito mais do que suficiente. Outro detalhe, eu começo a trilha aqui, selecionando
a dimensão dela aqui. E aqui em cima eu vou selecionar em qual camada que eu quero fazer a trilha. Como eu estou fazendo dupla face, eu só posso selecionar a camada top. Verifica que essas duas camadas ela tem uma tecla padrão, Page Up e Page Down, para a gente ficar trocando entre elas, tá? Como eu vou tentar fazer aqui face única, eu vou rotear essas trilhas na camada que vai ficar para baixo. Então, ó, X para começar, jogar a trilha por dentro aqui e outro clique para finalizar, ok? Esse capacitor aqui é de saída, né? Então, ó, um clique para começar e outro clique para finalizar, certo? Trilhas que já tem nome, ele vai nomeando elas, tá? Beleza. Agora a gente começa a checar o roteamento, né? Vamos ver, o GND daqui eu posso trazer ele para cá, sem problema. Ela não vai me interferir na hora de rotear essa trilha de cima, tá? Agora a gente começa a ter que ficar preocupando com essa situação, tá? Ao mesmo tempo, opa, a trilha aqui não ficou legal. Sai da ferramenta com ESC, pressiona o Ctrl Z, ele desfaz a trilha, tá? Sem problemas, tá lá, ok? Lembrando que essa trilha vai passar por cima do silk do componente e vai estar por baixo do componente na hora de realizar a soldagem do mesmo. GND. O GND aqui até que eu não preciso ficar preocupando em rotear ele nesse momento, porque a ideia é fazer uma camada de zero de referência, né? E aqui, ó, mais um clique, outro clique e a gente finaliza aqui, ok? Esse capacitor ele também vem ali no GND, não, no GND não, na tensão de saída, posso ligar ele aqui. Esse aqui é GND, vai vir aqui, opa, ficou feita a minha trilha. Lembrando, pessoal, que isso aqui também é um pouquinho de obra de arte, né? Além de técnica, é obra de arte, que quanto mais bem feito fica as trilhas, mais bem posicionado ficam os componentes, mais bonito vai ficar a tua placa, né? Então, clicou aqui, deixa eu ver o que é esse trilho, é por baixo. Então, vou trazer ele aqui. Ó, todas elas têm o cinza, né, indicando qual que é a distância, certo? Depois que você clica na trilha, a distância some, porque aquilo ali nada mais é que somente um referencial. Ó, clicou aqui, clicou de novo e ficou feio para danar a trilha. Então, de novo, ó, aqui. Finalizou. GND. Tem o GND aqui também. Ok? E temos a última trilha vindo por cima. Certo? Ok. Então, a princípio, seria isso. Tá? Indo lá em cima, visualizar, a gente visualizar as trilhas. A gente não visualiza a trilha por cima, a gente só visualiza a trilha por baixo. Ok? Beleza. Então, já tem uma pequena parte pronta. E agora nós vamos fazer o fechamento da placa. Só que aqui tem um detalhe que eu estou observando, né? Lá ele não está levando os nomes, né? Então, eu acho que não vou ter problema com isso. Então, nós não teremos problema com isso. C1 e C3, ok. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar na camada Bottom, que ela já está selecionada, eu tenho que selecionar ela aqui. E vou selecionar esse cara aqui, ó. Adicionar uma zona preenchida, ou Ctrl Shift Z. Clico nela. E aqui, agora esse mouse desse jeito aqui ajuda bastante também, ó. Isso aqui são as dimensões da minha placa. Eu não posso ficar muito próximo aqui, porque eu tenho que ter uma certa distância para o fabricante cortar a placa. Então, no mínimo aqui, pessoal, 1 milímetro. Mas tem que checar isso lá com o fabricante, se tem alguma observação. Vou clicar
ele vai me perguntar que trilha que vai ter ligado no GND. Eu vou clicar aqui, ó, que trilha que vai ter ligado no bottom, né, ou camada de baixo. É o GND, certo? No resto aqui, pessoal, não precisa mexer em nada. A única coisa que vocês vão fazer é deixar preenchido como sólido, sempre sólido, para evitar problemas de geração de interferência eletromagnética. Então a gente sempre adota esse perfil sólido, ok? Então, ó, até ali ele fecha, um pouco aqui, né? Pra frente, senão o silk não sai. Se eu quiser, eu posso deslocar o silk, tá? Eu peço o U1 aqui, eu posso jogar ele aqui para cima. Né? Então, por exemplo, peraí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer isso, ó. Clico aqui, ó. Referência, certo? Mover. Rotacionar. Ó, tá? São duas, né? Então, seleciono de novo, rotacionar. E tá lá, beleza? Agora na hora de olhar ali o 3D, ó, tá para cima. Certo? Então vamos recapitular aqui confecção da placa. Então foi lá, pelo menos 1 milímetro aqui. Na grelha ela está 0,05. Eu acho que não está nem isso. Mas é interessante deixar uma distância aqui razoável para evitar do fabricante, né, ter problema na hora de cortar a placa, porque eles vão cortar e vão te mandar cortado. Fechou ali. Vamos trazer até aqui embaixo. Cuidado com esses cortes assim, ó, porque senão ela vai sair, a placa sai cortada, tá? Dá pra fazer uns efeitos na placa, né? Esse cara aqui também, o 3, aqui vai me dar dor de cabeça esse 3 aqui, mas ele não sai no desenho. Então a gente tá lá. Fechando aqui. Fechando aqui e fechando aqui. Quando ela fecha, ela gera essa chanfrada de lado. Ok? Fechar, botão direito, fechar o esboço. Olha o que vai acontecer agora com a tua placa. Não, ainda continua. Peraí, o contorno da placa. Não fechou não. Peraí, eu sei o que é. Ele deu o grilo aqui, ó. Opa, ele deu o grilo por causa desse cara aqui, quer ver? A chapa do nome, né? Pode ser. Ó, vou jogar ele pra cá. Ok. Como é que a gente faz aqui, né? Vou pegar esse carinha aqui. Jogar ele pra cima. Ok, vamos checar se ele ainda vai dar o erro. Se estiver dando erro, aí realmente é porque não fechou. Não, realmente não fechou. Então aí seleciona aqui, tem que fechar, tá pessoal? Senão a placa, na hora de mandar para o fabricante, ela volta... Vou selecionar aqui na grelha aqui, deixa eu ver. Vou colocar 1 milímetro aqui, porque acho que fica melhor de selecionar. 1 milímetro, ó, a distância aqui, ó, 1 milímetro. Ó. 1 milímetro também aqui, clicou, iniciou. Selecionou lá o cobre, ok. 1 milímetro aqui, ok. Aqui 1 milímetro. Clicou aqui e a gente fecha aqui. Fechar o esboço. Visualizar. Ele não está dando erro de contorno, peraí. Deixa eu só gerar aqui para ver se pode ser isso. Zonas, preencher todas as zonas. Ok.
Ué, engraçado, ele tá dando falha mesmo. Vez GND, certo. Vamos checar o que ele tá dando. Ah, tá aqui embaixo também, ó. Vamos rodar o DRC para ver, né? O que ele tá chiando aqui. Executar DRC. Tem um erro. A placa tem um... ele não vai informar o que é, hein? Ah, não. Nossa. Desculpa, pessoal. Tô vacilando aqui. Eu criei a camada de cobre do GND, certo? Beleza. Então vem aqui, ó, visualizar 3D, ela tá aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Ó, todo o GND ele tá ligado. Então ela tem isso aqui é tudo cobre, ó. Tudo cobre. Beleza? O que tá faltando aqui? Tá faltando a camada de corte. Essa camada de corte é feita na camada User Echo, né? Aliás, minto, na Edge Cuts. E aí a gente pode então criar essa camada, por exemplo, criando aqui utilizando o Polyline. Nós vamos vir aqui, ó. A gente pode usar até a mesma linha, né, para começar, né? Porque eu quero é o tamanho da placa. Na realidade eu tinha que ter feito o cut primeiro para depois vir aqui e fazer a zona, né, de preenchimento. Por isso que ele está chiando lá. Aqui, ó. Clicou aqui. E clicou aqui, ó. Certo? Você pode ver que ele vai ficar com esboço, uma linha branca, né? Diferente da outra que não tinha essa linha branca. Agora ele vai parar de chiar em relação ao contorno. Certo? Ó, sumiu. Então aqui eu informei para ele qual que vai ser o meu contorno, ó, da placa. E isso aqui vai ser a minha placa. Tá? Esse contorno ele pode gerar várias situações. Então, por exemplo, só para... O mouse está loucão aqui. Cancelou. Cancelou. Ok. Por exemplo, eu quero fazer um círculo. Estou lá no Edge Cuts e faço isso aqui, ó. Movendo ele, certo? E lá para a trilha, porque eu já fiz um negócio aqui. Cadê? Contorno, zonas. Preencher todas as zonas. É B. Cliquei errado. Quando eu pressiono B, certo? Ele repreenche o Edge Cuts. Ok? Vou rodar aqui o DRC de novo para checar. Apaga, né? Todos os marcadores e roda o DRC de novo. Para ver se não está tendo nada de conflito. Beleza, ótimo. O que eu fiz aqui? Acabei de fazer um buraco na placa, cara. Olha lá. Certo? Isso utilizando o Edge Cuts. Tá? Bom, ok. Essa placa precisa ser instalada em algum lugar, né? O que vocês acham que está faltando aí? Vou arrancar esse cara daqui, certo? Vou apertar o B de novo para preencher como é que fala, gente? A placa. E ok, né? O que está faltando? Está faltando, sei lá, parafuso para prender essa placa em algum lugar. Tá? Eu posso vir aqui, ó, adicionar footprint. E aí tem um negócio chamado Mount Hall. Mount Hall o que é? Isso aí agora é com vocês aí da mecânica, né? M2, né? Cadê? M3, M2,5, certo? Ó. Então M3 aqui, por exemplo, eu tenho 3.2. Deixa eu ver se dá pra... Acho que não vai dar pra ver a medida aqui, não. Não dá. É a medida padrão de parafuso, né? Só tem um detalhe aqui. Ele tem um mount Hall, porém o tipo de via muda. Tem uma via, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu esqueci o nome dela aqui. Se é a DIN, se é a DIN... Deixa eu ver se eu acho que está mais para baixo.
essa aqui, ó. Pad via, né? Mount Hole 3 mm. Ela é toda perfuradinha, desse jeito aqui, ó. Ela dá um acabamento legal na placa. Deixa eu ver se... Ah, tem 3.7. Deixa 3 mm por enquanto. Então o que eu vou fazer agora? Ficou muito grande para a placa. Então não dá. Voltemos lá. Vamos pegar um M2 mesmo, que é o menor, né? O Mount Hole. Vamos pôr pad via. Perigoso não ter porque ela é pequena, né? Vamos ver, ó, 2.2 tem, 2.2, vamos ver o tamanho que fica. E ainda assim ficou grande, hein? Ó, clicou aqui, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver se ele aceitou aqui. Não, não aceitou. Aqui. Agora sim. Tá ali, distância. Não pode ficar muito perto da borda, porque senão a gente tem aquele problema que eu falei da confecção da placa. Opa, tá selecionando o trem errado aqui. Ok, chegando um pouquinho para cá. Questão de parafuso, né? Ó, a distância aqui, o cara vai vir ter que montar. Será que caberia aqui uma ferramenta, uma chave de fenda? Então tem essas coisas, né? Tem que ir levando em consideração, tá, pessoal? Lógico que não vou querer que vocês façam uma placa com todos os problemas identificados na primeira placa. Isso não existe, né? Certo? E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... Podia ter colocado no meio, né, cara? Deixa eu ver se ele vai... Isso, meter uma ali no meio. Deixa eu apertar o B aqui para ele refazer. Certo? Tá refeita aí a placa. Tá, aqui não tem... Deixa eu ver os nomes, né? O nome não pode cortar porque é Silk. Tá, Mount Hole, vamos ver se ele vai aparecer Mount Hole lá, que aí a gente tira isso daqui também. Ah, o ref a gente vai tirar. Isso aqui pra nós aqui não precisa ficar não. Ó. Propriedades. Ref, eu vou tirar ela fora dali. Não quero nada visível. Acho que nem o Mount Hole também não precisa estar ali não. Tá, ó, então vai ficar limpo o desenho. Cadê? Mount Hole e Ref. Propriedades, tá, pessoal? Seleciona o componente, botão direito propriedade ou letra E, né? Que ajuda também. Quando eu clico no componente, ele me fornece dois tipos, né? Você tem que selecionar aqui qual que você quer, tá? Aí você selecionou e aperta o comando que você quer. Senão ele vai ficar ali te perguntando toda hora qual que é o componente e você às vezes fica perdido ali. Na verdade, ele só quer que você selecione o componente e depois você seleciona qual vai ser o comando, tá? Deixa eu ver aqui. Esse com aqui também eu vou tirar, que não precisa ter isso aqui. Toma cuidado aqui na hora de selecionar, ok. Esse com não precisa estar ali, não traz informação nenhuma útil. Aqui também o com pode tirar. Beleza, tá aí. Aperto o B para checar mais uma vez. O Home para dar o zoom na ferramenta. E visualizar a placa em 3D, certo? Ah, cara, aquele colocou outra via, hein? Nessa que eu quero não. Peraí, vamos voltar lá. É o que eu tô vendo, essa via não tem... Apagar ela. Ok. Nossa, tinha várias ali. Selecionou a ilha, Ctrl C, Ctrl V, trouxe ela aqui. Ela era maior também. Aperta B. Ok.
Tem um trem errado do lado do DK. Por que ele tá... Interessante. O norte tá lá nos componentes. Vamos pegar a via direta aqui. Monte Rolo M2. Ok. Estranho. Ctrl+C, Ctrl+V tá trazendo outra ali. Bom. O que mais? O Monte Rolo tem que tirar agora os... Selecionar de novo e tirar os nomes, né? Opa, lugar errado. Propriedade. Ué, ele está trazendo informação de via. Ah, interessante. Era pra ter ido ali em via, não. Ah, faz parte. Selecionou aqui, mandou desmarcar, ok. Pronto. B de novo, checar que tudo certo. O que mais? Então, a princípio tá ok. 3 lugares para perfurar, né? Para fixar a placa. Aqui não deu para perfurar porque tá muito perto. Visualização 3D. Então tá aí, certo? Embaixo, né? A gente vai ver, opa, que já tem um BO. O que é isso aqui, ó? É a trilha, né? Então nós temos que ir lá e remover isso daqui, ó. Não pode ter esse contato, tá? Isso aqui tem que estar isolado. Então esses erros assim, né? Que uma inspeção 3D ajuda. A inspeção, de checagem, vamos ver se ele consegue identificar. Acho que, ó, deu 2 erros. Ó, ele identificou lá a trilha. Então, show de bola. Como se diz, né? 10-0 aí pro checador de erro. Excelente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar essa trilha. Essa trilha pode ser até apagada, né? Porque eu criei aqui uma zona de GND. Então, isso aqui não seria nem tão importante, tá? Então, eu vou clicar nela, vou mandar apagar, clico nela aqui de novo, vou apagar, e aqui de novo, e apagar. Eu só vou recriar a trilha, porque eu tinha feito com a trilha, né? Vamos ver se dá para fazer na mesma distância aqui, vamos checar. Ok, e ok, pronto. Letra B de novo. Beleza, a princípio não tem nada, vamos fazer um RC para checar se tem alguma coisa errada. A princípio, nada de errado. Home e visualização 3D. Beleza? Ficou limpinha a placa, né? Ó. Show de bola. Ok? Bom, e agora a gente pode escrever alguma coisa na placa. Onde a gente poderia escrever? Em cima, atrás... acho que aqui daria para escrever. Ó. Vamos escrever ali em cima. Ferramenta de texto. Selecionar a camada. Vou selecionar a camada de Front Silk Screen, que é em cima, camada de cima, de escrita. Não vou fazer reversão do texto, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Placa teste KiCad 7. Vou dar OK. Certo? Ficou grande, certo? Então vou dar 2 cliques nela aqui. Opa. Sai da ferramenta. Seleciona aqui o front, ó, para deixar a camada front, que aí ele só habilita o silk, fica mais fácil de selecionar. E nós vamos diminuir um pouco. Vamos pôr aqui 1,25 por 1,25. 0,3, deixa eu ver, 0,3, tá, deixa 0,3. Tá, agora ficou beleza. Ó. Vamos ver como é que tá ficando 3D. Ó, placa teste KiCad 7. Podemos dar uma afinada no texto, espessura 0,2, né? Ó, fica mais nítido, né, pra gente poder fazer a leitura. Então, placa
placa teste KiCad 7. Ok. Outra coisa importante. Eu preciso identificar para o usuário o que é a ligação aqui, né? Já imaginou? O cara ligar errado esse negócio, queimar a plaquinha do cara? Pode, né? Então vamos vir aqui, ó. Silk também. Então, vamos colocar assim, ó. 12 volts. Mais 12 volts. Agora eu vou colocar essa opção aqui, ó. Eliminação da região. Isso aqui é gosto pessoal, tá, pessoal? Eu acho que fica legal isso aqui. Centralizado, meio, tudo selecionado aqui. Eu vou dar um OK. Ó. Ele vai criar uma caixinha com o valor de 12 volts. Agora tem que checar aqui como é que nós vamos fazer. Vai ter que diminuir. 12. Eu tenho que diminuir mesmo, que ficou enorme. Tudo bem. Vamos dar aqui 2 cliques. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um 0,7. Vamos ver como é que ficou. Vai dar uma melhorada. Então vamos mover. Para melhorar aqui, ó, eu posso trabalhar com uma grelha menor, tá? Meio milímetro, por exemplo. Ou ainda menor ainda, 0,1. Vamos pôr 0,1, que facilita mais. Posicionamento aqui. Ok, mais 12, certo? Eu vou copiar e colar. E eu vou colocar um GND do lado de cá, ó. GND. Ok? Agora, para o cara ligar esse errado aqui, só se ele tiver a fim de ligar errado, né? Do outro lado, cadê? Do outro lado, eu vou copiar o GND, Ctrl+C, Ctrl+V, girar ele, e aqui eu vou informar para ele, GND, e de cá, Ctrl+C, Ctrl+V, dois cliques, mais 5V. Ok? Aqui eu posso chegar um pouco para cá. Opa. Agora é obra de arte mesmo, né, pessoal? É um detalhezinho aqui, um detalhe colar, né? Depois da placa pronta, né, a gente não fica alterando essas placas, né? Só se a gente identificar falhas mesmo, né? Beleza? Olha como é que fica. Eu acho que fica legal ela desse jeito, ó. Isso é gosto pessoal, tá? Pode ficar menor, porque eu acho que ela tá bem grandinha, mas é só para mostrar para vocês que é possível ser feito, tá bom? Pronto, agora o usuário tem as informações básicas da placa, ó, aquilo ali é 12 mais 12V, GND, aqui mais 5, poderia colocar só para especificar também se é saída ou entrada, né? Lógico que quem compra esse tipo de placa vai ter essa noção quando ele visualizar o 7805, né? Mas é bom sim colocar aqui, né? Por exemplo, saída. Certo? Então tá lá. Então o usuário pega a placa, vai olhar, tá, beleza, a saída, 5 volts do lado esquerdo e GND do lado direito. Tá? Informações a mais, pessoal, nunca é demais. Principalmente em detalhes técnicos. A gente evita as pessoas de fazerem ligações erradas e as pessoas ficarem perdendo tempo com coisas que não precisariam ficar perdendo tempo. Pronto, a placa está pronta, certo? E aí agora é fazer o seguinte: saída para fabricação. Tá? Aqui eu só vou mostrar como é que gera, tá? Porque isso aqui tem que vai depender do fabricante, você tem que checar quais são as informações de fabricação, mas a princípio a gente tem que ter o Jabber File, certo? Que ele já vai trazer para a gente, por padrão, as camadas que a gente quer que inclua, certo?
traçar valores dos footprints, traçar a de referência, verificar preenchimento das zonas antes de traçar, criar ficheiros de trabalho Geber, tá? Dá para exportar, né? PostScript, SV, DXF, PDF, o Geber para criar o arquivo. Pasta padrão onde ele vai gerar. Já atendendo a teste mesmo, né? Então nós vamos gerar aqui dentro. Deseja criar um caminho relativo? Yes, pronto. Então, na hora que eu mandar traçar, ele vai gerar os arquivos todos ali dentro, ó, ok? E eu preciso também criar o arquivo de furação. Então, criar ficheiro de furação. Aqui também tem os padrões, tem que checar com o fabricante. Né? Tá vendo aqui, ó, unidade de furação, tem polegadas, né? Então, tem todas essas informações aí que precisam ser repassadas, né, para o fabricante, tá ok? Isso aí tem que checar lá o fabricante para poder fazer gerar ficheiro de furação, ok? Fechou. E aí a gente finaliza, né? Eu só quero saber onde é que eu salvei. Teste. Aqui estão todos os arquivos que a gente vai precisar, tá? Ó, quais os arquivos? Os drill, DRL, óbvio, acho que não precisa. Esses aqui todos eu vou precisar. Teste que cai de PRL, acho que não precisa. Autosave não precisa. Pro não precisa. Então, projeto, não. Vou clicar aqui no meu caso, botão direito, e vou mandar ele gerar um arquivo compactado. Esse arquivo compactado é o formato zip. Mandei criar. Tá lá. E aí, por que eu criei isso? Deixa eu ver se eu acho aqui um fabricante que permita facilmente criar esses arquivos aqui. Vamos lá no jlc.com. Em chinês meio difícil, né? Eu ia trazer isso em inglês, não. Isso porque tá .com, né? Site. Deixa eu ver, não vai dar. Esse inglês aqui, esse chinês aqui não vai dar, não. Traduzir para português, vamos ver. Preço imediato. Geralmente ele vem com a versão em inglês, tá, pessoal? Acho que é porque eu tô na versão aqui do Mint, ele tá identificando o padrão inglês. Mas é por aqui mesmo que faz. Então aqui tem as opções. Espera aí. Aí fica difícil. Deixa eu ver. Não, FR4. Ok, show. Só que eu quero... queria enviar, cara. Será que esse cara não vai ter? Deixa eu ver aqui na AllPCB. AllPCB.com. Ele tem, tá? É só logar, acho que é logado. Tem uns sites que precisa logar. Ele não tá deixando enviar sem estar logado. Acho que é porque o pessoal tá usando demais e não tava mandando a plaquinha, né, para ser feito. Deixa eu ver, Advanced. Eu também não tô vendo, porque o site é o mesmo, praticamente é o mesmo. Ó, esse PCB Assembly Coach aqui, eles também montam a placa, tá? Além de fazer a placa, eles montam a placa. Deixa eu ver aqui, o upload, ele não vai deixar, vai ter que estar logado, cara. Olha que sacanagem. Pera aí, deixa eu ver se só chutar aqui, só para nós ver se ele aceita. 5 placa. Não vai aceitar. Deixa eu ver, coach não.
A ideia aqui era mostrar para vocês o fabricante fazendo a leitura da do arquivo, cara. Cara, mas eles liberavam para mandar o arquivo, estranho, hein? Agora tem que logar e... É estranho, peraí. allpcb.com. Eles dão um cupom aqui, ó, de $30 para quem é novo usuário, para poder fazer a placa. Não vai deixar. Então, peraí, então vamos checar aqui o tamanho da placa. Ficou 35. por 29. 35 por 29. Cinco plaquinhas, não precisa ser mais do que isso. Tá em milímetros, ok. Somente PCB, dois layers. Thickness, a espessura 1.6 padrão. A cor da placa. Cara, tinha umas placas pretas que tava ficando louca, velho. Preto só pode ser amarelo, escrito amarelo e branco. Tá. Aqui são algumas informações, né? De espaço mínimo, né? Lembra que eu falei para vocês que tem que checar o fabricante? Ó, são essas informações aqui, tá? Como eu não chequei isso aqui antes, eu não vou preocupar por enquanto. Impedância, tem coisas aqui que também a gente nem costuma nem olhar, porque são detalhes de placas bem mais especificadas, bem mais específicos. PCB assembly, né, igual a outra. Deixa eu ver qual sinal. Ele vai mandar o valor da placa, mas não vai deixar upar a placa pra gente ver ela em 3D. Deixa eu ver aqui. Ó, vai dar $41, tá? Com a entrega. A entrega é 26. Pera aí, dá pra gente... trocar aqui Brasil. Brasil. E aí vamos selecionar um trem mais barato aqui, né? Que é China Post. Nossa senhora, $35? Caramba, tá caro assim, China. 58, DHL 15, 16. A entrega de 6 a 22 dias. $31. Não, $1 a mais. Com cupom de 30, você paga $1 na plaquinha. Só que eu queria mostrar, cara, o upload do Gerber, cara. Aí complicou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Online 3D Gerber View. PCBWay. PCBWay tem. Aqui, ó. Vamos ver. PCBWay. Aqui, ó. Upload Gerber and Drill Files to Render Your Board, né? Então, cadê? Já tá lá, né? Cadê? Vamos aqui, Circuits. Pegar o teste e joga aqui para dentro. Tá vendo ali, ó? Essa é a placa lá no fabricante, tá? Já tá lendo o arquivo, ó. Certo? Vamos ver aqui, solder mask, silk, button, pior que não dá pra trocar a cor, né, cara? Se desse pra trocar a cor ia ficar top. Não dá pra trocar, deixa eu ver, não. Não vai dar. Não.
Mas é isso. Então aqui, ó, isso é a placa que a gente vai ver, certo? Os drills estão corretos. Deixa eu visualizar top, bottom. Aqui, né? Bottom, que é a parte de baixo. Ok. Ah, tem que checar mesmo, tá vendo aqui, ó? Que parece que ele tá com um círculo um pouquinho amassado. Isso aqui pode ser trilha que passou aqui. Mas como tá bem aberto, não tem problema. Então a ideia é essa mesmo, fazer inspeção visual para ver se não tem nada errado. E os layers, né? Aí vai ter os dois, ó. Todos, aliás, né? Deixa eu ver se ele dá zoom aqui, não vai dar não. Tá. Então aí a gente tem a placa pronta, certo? Para ser feita. Bom, pessoal, então isso aqui é uma visão geral, né, da ferramenta KiCad aí, tá? Conforme eu falei para vocês, né, eu não sei de onde eu tirei essa informação, mas eu li ela em algum lugar. 15% das placas são, né, dessas placas que são desenvolvidas aí na China, por exemplo, são placas que são feitas no KiCad, tá? Então, é uma ferramenta que é bastante utilizada aí, né, no mundo aí da eletrônica, beleza? Espero que esse vídeo aí consiga colocar vocês pelo menos aí no norte para vocês começarem a fazer a placa de vocês, tá? Então agora é pegar os esquemáticos, correr atrás dos componentes, fazer as ligações aí e ir testando, tá? Porque isso aqui tem que testar mesmo. Que são muitos detalhes, só testando, testando e testando para ter o conhecimento aí da ferramenta, beleza? Isso aqui é um CAD como qualquer outro aí, né? Um AutoCAD, um SolidWorks, só que aqui é feito, utilizado para fazer placa de circuito impresso, beleza? Então é isso aí, falou e até mais, pessoal.